né? O Fabiano, quando começou essa implementação? Ela começou, acho que há uns, se não me falha a memória, uns 3 anos e meio, né? Quando começou a puxar esse assunto lá dentro, que havia essa necessidade e tudo mais. E por alguma razão, isso não estava tendo aquela velocidade que deveria ter. Né? Então foi quando eu fui envolvido no projeto. E aí para mim ficou muito claro. Eu falei, opa, peraí, acho que agora eu entendi o porquê que não está indo rápido. Né? As áreas estão conversando, mas não estão se entendendo. Esse foi o principal problema. Não é Ponto de problema, atrito. né? Ponto de atrito. Exato. Foi um ponto de atrito, sim, porque quando o time de segurança fala para o time de banco de dados, né, para o time de dados, olha, eu vou controlar o acesso aos seus dados, o time de dados vai se preocupar. Fala, poxa, como assim? Isso aqui é meu, como é que você vai mexer num negócio que é meu? Né? Como é que você vai sair criptografando tudo, assim, e sem falar comigo? E se eu perco essa criptografia? Exato, e se eu perco o meu acesso? E se eu não consigo ler a informação depois? E aí começa a criar o caos, né? Então a gente teve que fazer esse translate, né? Essa tradução entre as áreas. Porque o time de segurança, quando fala que vai proteger, não é que ele vai tomar o acesso para ele. Né? Existe uma série de tratativas aí que você pode falar uma palavrinha que é muito comum, mas que na cabeça do time de banco de dados você vai causar um baita de um problema. Então, por isso que o projeto começou a emperrar durante um tempo. E depois que eu entrei, né, junto com o meu time inteiro, principalmente o Stefano Laporte, que ele que ficou bem na frente disso, acho que ele apanhou até mais que qualquer pessoa nesse projeto, mas foi o cara que fez o negócio sair. Né? Então, a gente entendeu isso, o que estava acontecendo, a gente fez essa tradução e, opa, peraí, cara, vamos corrigir essas informações aqui. Então, quando a gente começou a tratar isso, né, com linguagens diferentes para que ambas as áreas pudessem se entender, o projeto começou a andar. Então, comunicação ali, eu acho que foi o principal ponto de impacto. E eu queria saber qual foi o principal demandante, tá certo essa palavra? Tá. Desse projeto, quer dizer, qual foi a área que falou assim, olha, precisamos ter isso aqui há 3 anos e meio atrás? Eu acho que todas as áreas tinham essa iniciativa, né? Não partia especificamente só de uma área ou da outra. Isso é uma coisa que eu acho muito, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal dentro do banco, porque os técnicos, né, as pessoas, os funcionários do banco, eles têm esse sentimento de proteção das coisas muito forte. Né? Então, quando começou esse assunto lá atrás, já levantaram a mão lá no time de desenvolvimento. Cara, olha só, a gente tem acesso aqui nos dados, né? São dados fictícios, mas como você precisa tratar no CPF, um CPF é válido. Existe toda uma regra de validação por trás de um CPF para que você gere os números. Então, a gente precisa disso daqui. Pode ser um CPF aleatório, mas ele tem que ser válido. Então já encontramos ali um problema que a gente precisava solucionar. A gente contornou isso rápido, praticamente ali no mesmo dia. Né? Mas então, os próprios times vieram falando pra gente, cara, olha, a gente tem uma base que a gente usa, né, que ela é D-1, ou seja, é uma cópia do ambiente de produção, só com uma defasagem de um dia. Que é onde eles vão fazer os insights do banco, vai fazer uma série de coisas, né? E ali tá muito aberto, né? Acho que dá pra gente controlar aquele acesso ali e tal. Vamos ver isso com a gente? E a gente começou a mapear todas essas demandas, né? E aí também surgiu ao mesmo tempo o time de segurança e falou, cara, a gente precisa dar uma resposta para todo mundo aqui. Vamos buscar uma solução única para que cada área não tenha a sua própria solução, né, que aí vai começar a gerar um caos, porque ninguém vai conseguir controlar. A gente centraliza isso aqui na área e a gente entrega uma resposta para todo mundo. Então, não foi uma área específica que puxou essa thread com a gente, né? Foram demandados aí acho que praticamente pela empresa toda. Foi amadurecendo, né? Sim. E como é que foi, como é que você enxergou a parceria com a Thales nesse projeto, para ter sucesso nesse projeto? Se eu tivesse que pegar uma palavra, seria estratégia. Porque foi uma parceria extremamente estratégica para a gente, né? Não só em termos de know-how da Thales perante
o assunto de proteção de dados, né? Pelo ferramental que eles ofereciam para a gente, que era muito robusto. Mas até hoje a gente usa o suporte da Thales para que a gente continue amadurecendo cada vez mais. Então, quando a gente começou a falar de tokenização alguns anos atrás, né, que até então, até esse exato momento, ainda é a última palavra em proteção de dados, né, a mais robusta, estou falando até hoje porque amanhã já pode surgir outra coisa. É verdade. Então, vamos deixar isso anda claro. muito rápido. Muito rápido. Então, para a gente tem sido estratégico justamente porque eles conseguem nos manter atualizados nessa jornada. Né? Então, por exemplo, olha, cara, a gente precisa começar a falar de criptografia pós-quântica. Vamos fazer um bate-papo com isso aí, cara? Vamos puxar uma agenda? A gente vai, a gente conversa, a gente estrutura ideias. Né? Muito interessante. Então, por que eu gosto de frisar bem esse ponto, né? A cibersegurança, ela não é uma jornada que você vai ter uma linha de chegada. Começo, meio e fim, né? Não vai ter o fim. Infelizmente. Você sempre tem um começo, mas você não vai chegar no fim. Porque quando você acha que você já está maduro o suficiente, alguma coisa saiu no mercado que você lado, já né? vai te deixar para trás de novo. Então você tem que estar naquela buscas, né, constantes do que está mudando, né, o que surgiu de novo, e não tem jeito. Quem fica parado no tempo vai se desatualizar bem rápido. Vai. E isso é o que a Thales dá muita força pra gente. Não, porque eles têm operação no mundo inteiro, né? E uma operação gigantesca, então também eles estão... e o negócio deles é esse, então eles têm muita informação do que está vindo, né? Assim, Exatamente. A atualidade para eles. Exatamente. Eles são muito atuais. E o que eu tinha perguntado antes, você não respondeu. O teu suporte é no Brasil? A equipe da Thales do Brasil que te atende? A gente tem um time daqui, do Brasil, que atende a gente, só que a gente, às vezes, precisa acionar um time de fora. Né? Mas aí eles fazem Um isso. time do Chile, um time que atende o Peru, né? Especificamente ali na região de Miami, Nova York. A gente tem times que, às vezes, a gente entra em contato direto com eles e a gente tem a resposta do mesmo jeito. Ah, que bom. Mas até hoje vocês estão entrando em contato com eles? Sim, mas não por questão de dificuldade de projeto, né? Ele Que às falou vezes isso, olha. é mais para pedir mesmo uma Ajuda. ajuda ali, porque falta abraço, né? E já teve até caso que a gente passou com a ferramenta, o nosso ambiente, né, o ecossistema do banco, ele tem algumas particularidades. Então, quando a gente foi envolver os times, a gente não pegou só o time de segurança, nem só o time de dados. A gente envolveu a área de negócios, a arquitetura, a área de redes, a área de backup, time de storage. Então, a gente fez um timezão bem grande, bem completo, para que esse negócio andasse. E a ferramenta, claro, que além dos requisitos técnicos, ela ia trabalhar com todas essas camadas, só que ela não ia poder interferir em nada ali. E aí a gente conseguiu fazer com que isso... E quanto desce, mais né? gente, mais... Com certeza. Porque cada um tem o seu conhecimento específico de uma área, né? Então a gente, claro, eu conheço sistema de storage, mas até um determinado ponto. A partir daquilo eu não conheço mais a fundo. Então eu preciso pegar alguém que conheça e trazer ele para junto do time. Né? E isso foi importante a gente ter feito. Porque foi onde a gente descobriu que a empresa tinha alguns processos, né? Que até então era desconhecido pra gente e que a ferramenta deveria atender. É o mundo, né? É um mundo. São quase 7 mil. Não, e a quantidade de soluções também, né? Que vocês oferecem para os clientes, né? Exato. Cada uma de um jeitinho diferente, cada uma de... Então aí, para cobrir isso tudo... A gente difícil. ainda aqui está falando só da última camada de proteção. né? Exatamente. Que é a camada de dados. É. Mas antes disso, Tem um mundo. uma coleção de coisas gigantescas ali por trás.